A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão para você calcular o trabalho de uma força, tá? Caiu na prova da SpaceX aí no ano de 2010, questão bastante bonita, interessante, fácil de resolver, para você entender os conceitos. Para quem está começando a aprender, é excelente, tá? Um bloco puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível desliza sobre uma superfície horizontal com atrito, descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Essa informação é importante, tá? A corda faz um ângulo de 53 graus com a horizontal, e a tração que nela transmite ao bloco é de 80 newtons. Se o bloco sofrer um deslocamento de 20 metros ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração no bloco será igual a quanto? Então, vamos lá? O que o problema está pedindo para a gente? O problema está pedindo o valor do trabalho, né? Então, o trabalho realizado pela força de tração no bloco será igual a quanto? Bom, eu fiz um desenho prévio aqui, vou colocar para vocês, para a gente, então, analisar o que o problema está pedindo para mim. Esse aí é o bloquinho. Primeiro cuidado que você precisa ter quando uma questão pede para você calcular o trabalho de uma força, é que você precisa saber, antes de qualquer coisa, de qual força ele está falando. Porque sobre um corpo você pode ter mais de uma força. E normalmente tem, né? E aí o que acontece? Você precisa saber de qual força ele quer que você calcule o trabalho. Aqui ele está falando que quer o trabalho da força de tração. Mas nesse bloco tem força de atrito, nesse bloco tem força normal, nesse bloco tem a força peso, mas ele quer o trabalho da força de tração, é o que ele está pedindo para você. A primeira coisa que você tem que identificar é isso daí, tá ok? Muito bem, vamos desenhar então a força de tração. Eu poderia desenhar as outras, mas eu nem vou me dar o trabalho de desenhar as outras forças, porque na prática o que ele está pedindo para mim é o trabalho da força de tração. Então a força de tração, segundo o problema que coloca para a gente aí, está nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o trabalho, é a força de tração. Pronto. Aí o problema disse para mim que essa força de tração, ela está fazendo 53 graus com a direção horizontal. E aí eu vou fazer aqui assim, nesse sentido aqui. Só um minutinho. Vamos lá. T4. Isso. Ó. Vou pegar uma retinha aqui só para a gente colocar ali a direção horizontal, tá? Ó, é aqui. Só para a gente colocar aqui qual é a direção horizontal, então a gente tem aí que esse ângulo aqui é o ângulo de 53 graus que ele está falando. Mas existe também um deslocamento na direção horizontal, né? Ele vai falar lá que tem um deslocamento de 20 metros, lá no finalzinho. Então, vamos já desenhar aqui. Isso. Eu gosto de fazer essas representações, porque acaba, às vezes, ajudando. Ó, vamos dizer que ele vai deslocar uma distância assim, tá? Ele vai deslocar a distância assim, do jeito que eu estou colocando aí. E vamos ler lá o texto da questão, diz, se o bloco sofrer um deslocamento de 20 metros ao longo da superfície, o trabalho vai ser igual a quanto? Então, olha só, ele vai sofrer um deslocamento D aqui, tá vendo? Está tudo na presença do campo gravitacional, então tem gravidade aqui, ele não desenhou, mas eu vou desenhar, porque o professor é chato, tá aí. E aí ele quer o trabalho da força de tração. Ora, pela definição de trabalho, a gente pode escrever o quê? Pela definição de trabalho, a gente pode escrever que trabalho de uma força é o produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, trabalho, a força é a força de tração, D é o deslocamento, e aqui no caso é o cosseno de 53 graus. Então, o trabalho da força de tração, qual é o valor da tração? 80 newtons. Você coloca aqui 80, o deslocamento é de 20, e o cosseno de 56 é 0,6. 0,6. Então, o trabalho da força de tração vai ser... Bom, multiplicar 20 por 0,6 é pegar 20, dividir por 10, que dá 2, e multiplicar por 6, que dá 12. Então, 12 vezes
80, 960 joules, não é isso? Vamos lá. 20 vezes 0,6 divide por 10 dá 12. 12,80, 960. Perfeito. 960 joules. Ó, o professor está mostrando para você que está fazendo ao vivo, hein? Estou copiando nada, não. 80 vezes 12, 960 joules. Essa é a resposta. Ó, 4 linhas só para você resolver uma questão como essa. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E isso aqui é o que a gente chama de gabarito. Agora, veja só. Ele pediu o trabalho da força de tração. E ele disse que o movimento é retilíneo e uniforme. Está lá no texto da questão, ó. Descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Então, isso significa dizer que o trabalho da força de atrito no sentido oposto é 960 joules negativo, porque a variação de energia cinética vai ser igual a zero. Ele permanece com velocidade constante, tá ok? Então, enquanto a força de tração realiza um trabalho positivo, a força de atrito realiza um trabalho negativo, um trabalho resistente, tá vendo só? É uma questão bastante interessante. Espero que você se divirta para aprender. Ela é muito fácil para você aprender o conceito, então. Valeu!